Fabiano, não me absorva, Fabiano. Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos. Sem demora, já para a gente não perder muito tempo, vamos passar aqui para a questão de número 1. Acho que vocês já devem ter o arquivo aí, já devem ter visto. E aí embaixo, bom, aí na questão está escrito assim, né? Vemos um momento do jogo teia cartesiana. Para quem não conhece, não fique preocupado que eu também nunca ouvi falar nesse jogo, tá? A distância entre a abelha presa na teia, que se encontra no ponto 7 e menos 3, e a armadilha colocada por nossa aranha, que está no ponto 4 e menos 1, no plano cartesiano, que é a referência do jogo é. Ou seja, moral da história, ele só quer saber a distância entre dois pontos aqui. Então vamos chamar o primeiro ponto de A, menos 7 e 3, e um ponto B de 4 e menos 1, tá? A distância, então, entre esses dois pontos A e B, deixa eu só relembrar aqui, de repente alguém já esqueceu, tá? O que a gente tem aqui é o x do ponto A e aqui o y do ponto A. Nesse caso aqui, temos o x do ponto B e o y do ponto B. Eu olho para esses dados aqui, substituo nessa fórmula bonita que está lá em cima, tá? E vamos lá então, vamos voltar já substituindo. Se eu fizer xb menos xa, eu vou acabar fazendo 4 menos 7. Como eu já tenho um menos bem aqui, então eu vou fazer simplesmente 4 mais 7, isso elevado ao quadrado, mais o y do b menos o y do a vai me dar um menos 1, menos 3. Então, menos 1, menos 3 elevado ao quadrado. Só lembrando que esse menos 7 aqui se tornou mais 7 por causa deste bendito sinal aqui, tá? Aliás, desse não, desse. Tudo bem? Então vamos continuando aí. Bom, a distância então de A até B será igual para nós a 4 mais 7, que é igual a 11 ao quadrado, mais menos 1 menos 3, que vai dar menos 4 elevado ao quadrado, tá? Se não me falha a memória, 11 elevado ao quadrado é igual a 121. E menos 4 elevado ao quadrado é igual a 16, tá? Bom, a soma 121 mais 16, distância de A até B, é igual a 6 mais 1, 7, 13, né? Então, raiz de 137. Eu até podia tentar fatorar esse cara, mas eu percebo que nas opções ali, eu tenho que na letra E é igual a raiz de 137, tá? Para a questão 3, então, ele quer saber o perímetro do triângulo determinado por essas coordenadas aqui, tá? Eu vou escrever um pouco maior, porque está meio ruim aqui para mim. Para a gente achar o perímetro desse triângulo, é triste, mas não tem outro jeito não, tá? É calcular as 3 distâncias aqui possíveis. Então, vamos começar aqui de uma certa cor. Eu não sei se tem alguém pensando isso, mas, professor, não dá para usar o determinante, não. Determinante é para área de triângulo, não é para perímetro, tá? O que ele quer aqui é perímetro, tudo bem? E não área. Então, vamos continuar. A distância de A até B, então, vai ser igual a 3 menos 7, que dá menos 4 ao quadrado. Esse menos 4 ao quadrado é 16. E o 2 menos 5 vai dar menos 3, que ao quadrado é 9. 16 mais 9 é igual a 25 e a raiz de 25 é igual a 5. Então já temos a primeira aqui. Vamos calcular a próxima. Então, 7 menos 3 dá 4, elevado ao quadrado é 16. 2 menos 2 dá 0, ao quadrado dá 0 mesmo, né? Raiz de 16 mais 0 é só raiz de 16 que dá 4, tá? E por fim, a distância de A até C, ou de C até A, tanto faz, tá? 7 menos 7 dá 0, ao quadrado é 0 mesmo.
E 2 menos 5 dá menos 3, que ao quadrado é 9. A raiz de 9. 0 mais 9 é 9, né? E a raiz de 9 é 3. Portanto, o meu perímetro é igual, lembrando que é a soma dos lados, né? Então, 5 mais 4 mais 3, que é igual a 12 unidades de perímetro, tá? Ele não colocou essa unidade lá não, mas eu estou colocando aqui e a gente fica então com este item, com essa opção D aqui. Questão 4. Para a instalação de uma cerca elétrica é necessário que se coloque hastes em alumínio a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano indicado abaixo tem-se a representação das hastes consecutivas H1 e H2. Nessas condições, a distância entre H1 e H2 é de quantos metros, né? Essa é a pergunta. 4, 0, 6 e 2. Então, distância de H1 para H2 vai ser igual a raiz quadrada de... Então, isso aqui, por acaso, é igual a 6 menos 4 dá 2. 2 ao quadrado é 4. 2 menos 0 também dá 2, que ao quadrado também dá 4. Então, 4 mais 4 é 8. Raiz quadrada de 8. Eu não tenho essa opção aqui, tá? Então, convém fatorar a raiz de 8. Então, 2 raiz de 2 para a gente aqui como solução. Então, essa opção aqui da letra B. Questão 5. Sabendo que o ponto B, 3B, é equidistante de A e de C, então ele quer saber aí qual é o valor desse Bzinho, tá? A distância de A para B é rigorosamente a mesma distância de B para C, tá? Ok? Já que B é equidistante de A e C. Bom, se eu for escrever a distância de A para B, eu vou ter que escrever assim, ó, igual a distância agora de B para C, tá bom? Vou colocar assim, ó. Bom, eu vejo que tem raízes dos dois lados, então já posso dar uma cancelada aqui, ó, raiz desse lado, raiz desse, e começar a fazer minhas continhas, tá bom? Então vou ter assim, ó, do lado de cá, 3 menos 6, que dá menos 3, né? Menos 3 ao quadrado é 9. Mais B menos 0 é o próprio B, que ao quadrado vai dar B ao quadrado. Tudo bem? Igual. Do lado de cá, 3 menos 0 é 3 de novo, que ao quadrado é igual a 9. B menos 6 ao quadrado, pessoal, é aquela história lá do quadrado da diferença. Se você tem lá um x menos y elevado ao quadrado, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, x quadrado menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Então, só lembrando disso. Aplicando essa ideia aqui, nós vamos ter o seguinte, mais quadrado do primeiro, b ao quadrado. Menos 2 vezes todo mundo, 2 vezes b, 2b. Menos 6, 12b. E 6 ao quadrado é igual a 36, tá bom? Então, olha que bonitinho que vai ficar isso aqui, ó. Eu vejo que já dá para cancelar 9 e 9, b ao quadrado e b ao quadrado, tá? Sobrou só menos 12b mais 36 igual a 0. Então, menos 12b mais 36 será igual a 0, tá? Então, menos 12b é igual a menos 36, menos e menos é mais, né? Então, 12b é igual a 36. Logo, b é igual a 36 dividido por 12 e o b será igual a 3, tá bom? A gente tem essa opção aqui, é a letra C. Questão 6. O perímetro de um triângulo de vértices D, E e F. Mais uma vez, tá, pessoal? Perímetro. A gente vai chover no molhado, tá? Porque mesma coisa de um anterior que a gente fez aí, acho que a 4. O meu perímetro aqui da figura que eu estou procurando vai ser a distância de D para E, mais a distância de E para F, mais a distância, pode ser de D para F também, tá? Então vou deixar um espacinho aqui porque eu vou finalizar esse perímetro já ali, tudo bem? Então vamos calcular primeiro a distância de D e E.
Então, menos 2 menos 0 é menos 2, né? Que ao quadrado é 4. 0 menos 4 dá menos 4 também. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Então, 4 mais 16 é igual a raiz de 20. Eu vou deixar assim por enquanto. Se for preciso, eu volto e mexo, tá? Segundo, distância de E para F. Distância de EF. 4 mais 4 é 8. 8 ao quadrado é 64. E a raiz de 64 é 8. Então, agora sim. Vamos para o último aí, tá? Distância de D para F. Então, menos 2 menos 0 dá menos 2 mesmo, né? Que ao quadrado é igual a 4. Raiz, perdão. 0 mais 4 é 4, que ao quadrado é igual a 16. 4 mais 16, raiz de 20. Então, já deu para perceber uma coisa, né? Lembrando de uma outra questão que a gente fez hoje, esse triângulo ele é isósceles, né? Então, ele tem aqui um 8 e raiz de 20, raiz de 20. Não dá para falar de cara que esse triângulo é retângulo, tá? Mas que ele é isósceles, ele é, por causa dos lados de mesmo tamanho. Tá bom? Então, esse perímetro aqui, ele já fica assim, ó. O perímetro, então, é... Bom, vou colocar assim, ó. 8 mais a raiz de 20 mais a raiz de 20, que é 2 raiz de 20, né? 2 raiz de 20. Só que se você olhar para cá, você vai ver que não tem essa opção. 8 mais 2 raiz de 20 não é uma opção. Então, vou dar uma fatorada aqui em raiz de 20. 2 raiz de 5. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, vai ser igual a 8 mais 2 vezes 2 raiz de 5. Fiquei sem espaço aqui, vou continuar lá embaixo, tá? Então, meu perímetro é igual a 8 mais 2 vezes 2 aqui, ó. 8 mais 4 raiz de 5. E agora vem aquela parte, né? Ah, professor, pode deixar assim? Pode. Só que, de novo, não tem nenhuma dessas respostas iguais a essa que a gente encontrou. E aí a gente tem que ser capaz de perceber que dá para colocar aqui, por exemplo, o número 4 em evidência. Professor, mas 4? É, porque 8 é 2 vezes 4, né? Então, se eu trocar, lembrando que 8 é 4 vezes 2, se eu tiro o 4 daqui, sobra o 2, né? Então vai ficar assim, ó, 2 mais. E se eu tiro esse 4 daqui, sobra a raiz de 5. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui bate com, novamente, a letra C. Questão 7 aqui, pessoal. Se m menos 2 e 2n e 3n e m menos 3 representam o mesmo ponto do plano cartesiano, então ele quer saber quanto é que dá o produto de m vezes n. Bom, se esses dois caras aqui são a mesma pessoa, eu vou escrever assim, ó. Se essas duas coordenadas são a mesma coisa, tá? Então eu posso dizer o seguinte, que m menos 2, ou seja, o x daqui, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Que o x daqui é igual ao x daqui. E que o y daqui é o y daqui. Tudo bem? Então, m menos 2 vai ter que ser igual a 3n. E por outro lado, 2n é igual a m menos 3, tá? Então, eu sei que é um sisteminha estranho aí, mas é com ele que a gente vai trabalhar, tá bom? Vai ficar assim, ó. E na outra equação, eu vou colocar o m primeiro, tá? Então vai ficar assim, ó, menos m mais 2n, que já estava aqui, né? E o menos 3 eu vou mandar mais 3. Igual a 0. Pronto, acho que ficou um pouco mais agradável, tá? Porque aqui eu já tenho que m menos n é igual a 0. Tá? E que menos 3n mais 2n é igual a menos m, menos n, desculpa, de navio. E menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Então, menos n mais 1 é igual a 0. Portanto, menos n é igual a menos 1 e n é igual a 1.
Legal, pessoal. Eu já sei que n é 1, né? Então, como eu tenho que descobrir um produto m vezes n, então o meu resultado vai ser m, né? Porque qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Quando eu descobri quem é m, eu acabei com o problema. Sabendo que n é igual a 1, então eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações aqui e trocar n por 1. Vamos usar a segunda, tá? Então, sabendo que n é igual a 1, então eu vou ter 2 vezes 1 igual a m menos 3. 2 vezes 1 dá 2, né? Igual a m menos 3. Esse 3 positivo, negativo, eu vou somar lá do outro lado, então eu vou ter 2 mais 3, 5. Então m é igual a 5. E assim o produto m vezes n nada mais é do que 5 vezes 1, que dá 5. E o povo gosta de uma opção C, né, cara? Acho que quase tudo até agora foi opção C. Vamos lá para a questão 8, então. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro, peri, significa em torno. E o segundo, metron, significa medida. Então, foi uma bela curiosidade para a gente saber por que ele tem esse nome perímetro, né? O perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas tal, tal, tal e tal aí, é de... É lógico que o perímetro do meu trapézio, se eu chamar esses pontos aqui, vamos fazer assim, ó, vamos chamar esse ponto aqui de A, esse de B, esse de C e esse de D. Tá? Então, o meu perímetro, obviamente, será tudo isso aí vai ser o meu perímetro, tá? Então, vou começar aqui com a distância de AB. Então, vai ficar assim, ó, 9 mais 1 dá 10, que ao quadrado é 100. Raiz de 100, 10. Então, distância de AB já foi. Vamos para a distância de BC. 9 menos 8 dá 1. Ao quadrado é 1 mesmo, né? Então, raiz de 1 mais raiz de menos 5 ao quadrado vai dar 25. Então, 1 mais 25 é igual a raiz de 26. Vamos para a distância agora de CD. Distância de CD. Então, 8 menos 1 dá 7, que ao quadrado é 49. A raiz de 49 é 7 mesmo. Então, tá aí por enquanto 3 distâncias todas diferentes uma da outra. Tá? Vou só para a última aqui agora. Fiquei sem cores, então vou fazer de preto outra vez. Tá? Distância de AD agora. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. A ao quadrado, 4. 0 menos 5 é o próprio menos 5, ao quadrado 25. E 4 mais 25 dá 29, né? Raiz de 29, portanto. Então, tá aí, ó. O meu perímetro agora tá fácil. Meu perímetro é igual a distância de AB, 10. Já que eu tenho que fazer todas essas somas aqui, eu percebo que 10 mais 7 é 17, né? Então, 17 mais raiz de 26 mais raiz de 29. Vou colocar a raiz de 29 primeiro, só para ficar igual lá na opção, tá? Raiz de 29 mais raiz de 26. E essa não é a letra C, não, tá? Essa aqui é a letra E. Bom, questão 9. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos com coordenadas 1, 2 e x e 7, com x real, estão no primeiro quadrante e distam 13 unidades entre si. Ele quer saber qual o valor de x. Então, vamos aqui, ó. Então, x menos 1 ao quadrado, só lembrando, tá? É aquele quadrado da diferença que foi feito lá na questão anterior. Então, x quadrado menos 2 vezes x vezes 1, 2x. E 1 ao quadrado é 1, então mais 1. Mais 7 menos 2 é 5. E 5 ao quadrado é 25, tá? Isso aqui é igual, então, a 13. Tudo bem? Se eu elevar ao quadrado os dois lados, elevado ao quadrado aqui e elevado ao quadrado aqui, no meu primeiro a raiz desaparece. E no segundo eu vou ter um 169 lá, tá? Então, eu vou ter x quadrado menos 2x. 1 mais 25 é 26. Igual a 169. X quadrado menos 2x. Então, menos 143. Igual a zero. Tá? Essa aqui, então, é a minha
equação que eu tenho para resolver, minha equação de segundo grau. Vamos lá então. O delta dessa equação vai ser igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 143. Então, delta vai ser igual a 4, menos e menos dá mais, 572. Então, delta vai ser igual a 576, tá? Menos b, então vai ser 2 positivo, mais ou menos essa raiz que dá 24, sobre 2 vezes 1, que dá 2. 2 mais 24 é igual a 26, que dividido por 2 é 13. 2 menos 24 dá menos 22, que dividido por 2 dá menos 11. Então, a gente vai ter como resposta x igual a 13, tá, pessoal? Por que x igual a 13? Porque ele fala que o ponto está no primeiro quadrante. Tá bom? Os dois pontos estão no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, lembrando que a abscissa é positiva. Então, esse menos 11 aqui, ó, realmente não nos convém. Não serve para a gente não, tá? Então, ficamos aí com a solução, letra C. Voltamos a ela. Questão 10. Em um aeroclube, o custo de um voo com 10 km de distância é de R$ 40, acrescidos das despesas com pouso e decolagem, que perfazem R$ 1.000. Olha que bacana. Para pousar e decolar, R$ 1.000. E R$ 40 a cada 10 km, tá? Então, 10 km, R$ 40. No plano cartesiano abaixo, temos representados os pontos A e B. Cada unidade corresponde a 10 km. Um avião decola do ponto A, aqui, nesse pontinho A, e pousa no ponto B, tá? Faz uma trajetória retilínea. Qual o gasto desse voo? Primeira coisa que a gente vai fazer, tá, pessoal? Quando a gente achar a distância de A para B aqui, lembrando que cada unidade que a gente achar, na verdade, são 10 km, tá? Então, cada 10 km, R$ 40. Então, o valor que eu encontrar na distância de A até B, eu vou multiplicar por 10 e vou somar a essa despesa fixa aqui de R$ 1.000, e aí eu vou ter a questão resolvida, tá? Então, vamos lá. Distância de A a B, então, no nosso caso, menos 5 e 4, o ponto A. Se tiver errado, vocês falam aí, tá? Menos 5 e 4. E o ponto B, eu vejo aqui 7 e menos 1. Menos 5, menos 7, vou colocar 7 mais 5, tá? Elevado ao quadrado, mais menos 1, menos 4, elevado ao quadrado. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de 7 mais 5, 12 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Então, 144 e 5 ao quadrado é 25. Então, essa raiz aqui, ó, vai ser a raiz, na verdade, de 169, cuja raiz quadrada é 13. Tudo bem. Então, a minha solução aqui vai ser, então o total, né, que vai ser gasto aí nessa brincadeira desse voo, vai ser 13 vezes R$ 40, mais os 1.000 de despesa fixa, tá? E o meu total é R$ 1.520, tá? Essa aí é a minha despesa final. Tudo bem?